Tijica e Multicoga. O multiverso nos conecta. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Terça-feira, 25 graus, temperatura em Criciúma, céu nublado, as temperaturas mais amenas, o calorão foi embora, graças a Deus. Se foi. E daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho na nossa programação. Muito obrigada pela companhia, você que está ouvindo pelo Dial 92.5. Nossa companhia aqui me acompanhou na polêmica da Lua, vou perguntar pro nosso convidado depois, mas o Arildo falou que não pisou. Ai, gente, A Célia falou que não pisou, senão teriam pisado de novo com mais tecnologia. Eu já expliquei a minha teoria sobre isso, hein? O Teves de Araranguá também passou por aqui. O Alcionir do Balneário Rincão, que também é artesão sapateiro, passou por aqui. Que mais? As pessoas que legal, gente. Que companhias boas. O corretor de seguros, que eu não tenho o nome dele aqui. O Sandro de Sombrio. E o Everaldo Maidana de Araranguá também passou por aqui. Valeu, gente. A gente adora. O nosso convidado, ele iria correndo, nadando e pedalando até a Lua, com certeza. Santiago Mendonça. Ele com certeza não chegaria. Agora o homem ali naquela época, acho que não chegou, não. Boa tarde, seja bem-vindo, Santiago. Tudo bem? Tudo. É um prazer, né? Reviver o quê? 18 anos atrás. 18 anos além. Não pode nem falar muito, porque daí fala na cidade. Mas nós estávamos falando até agora, que a gente é 40 a mais aqui. Há 18 anos eu entrevistei o Santiago. Pela primeira vez foi aqui, né? Ou foi lá na TV? Eu não lembro em qual das rádios. Eu tava falando com o Igor ali, que eu não me lembro. Eu lembro que a Gica e a Luísa Zaniboni foram as primeiras. Depois Rádio a Magali também. Rádio Eldorado. Então foram as 3 meninas que eu lembro, que foram assim, uma atrás da outra. Que legal. 18 anos, então. 2008. Nossa, e eu tava lá ainda. Logo depois eu vim pra Transamérica. Fiquei 9 anos aqui. Entrevistei o Santiago muitas vezes. No Dentro da Área, no programa de televisão também, que eu apresentava, né? Com Coutinho, Milholi e Neto. E eu lembro de você, que você foi um dos nossos representantes que carregou a tocha olímpica. Então foi inesquecível pra mim. Você levou a tocha e foi quando eu pude ver a tocha, né, das Olimpíadas do Brasil conosco aqui, né? Isso 2016. Tem cada história, assim, ó. Se a gente ficar. Você tem histórias. Mas que bom, é um podcast, né? Eu gostaria de 3, 4 horas aqui conversando contigo pra gente contar tudo. Eu teria história pra contar. Alguma novidade? Como é que tá a sua profissão, né? Como é que você tem desempenhado aí digamos, todas as modalidades? Queria que você me explicasse esse contexto todo atualmente, Santiago. Então, lá em 2008 a gente falava muito da ProRunner, que até hoje ela funciona, né? Sim. Então eu fui o pioneiro. Né? Não sou o único, ainda bem, né? A gente colocou vários profissionais de educação física a colocar assessorias esportivas organizadas e trabalhar com treinamento, né, na cidade de Criciúma. Então lá a gente falava disso, continuo sendo professor. E há 6 anos atrás me veio um convite, né, da Bike Point, pelo Augusto, falou assim: Santi, eu preciso de alguém pro Instagram, eu preciso de alguém para comunicar. E aí eu falei, cara, eu não sou esse cara. Mas você se descobriu nessa profissão. Exatamente. Na hora que ele me convidou, eu falei, não é isso que eu quero. E aí daqui a pouco eu comecei a brincar um pouco de fazer YouTube, fui fazer algumas coisas com agência, com outra e tal. A coisa não foi rolando, mas tu vai aprendendo. Porque nada mais do que fazer para aprender. E aí quando eu comecei a fazer essa história lá atrás, né, com esses, sei lá, 1 ano e meio, 2, depois que ele tinha me feito o convite. Sim. Ele voltou a fazer o convite e falou assim: eu tenho um problema, eu quero resolver. A gente tem frete de retorno, o pessoal tá comprando errado. Então eu preciso que tu explique como é que funciona o produto pra eu não ter que devolver. E aí eu falei assim: eu sou esse cara. Aí sim, porque tá dentro do seu... Que aí eu comecei a entender, né? Eu comecei a viver isso. Eu falei, cara, isso vai dar certo, porque agora eu tô entendendo, eu tô nesse mundo. E é o seu mundo, de certa forma, né? Entendeu? Quem nada, pedala e corre. Então, assim, eu tenho uma abrangência do esporte em si. Se conhece, precisa comunicar. E daí agora tá utilizando, então, essas plataformas digitais. E aí, no final das contas, ele me chama para trabalhar. Começo a fazer a comunicação, fazer a apresentação de produto. E aí, claro, aí eu brinco que eu tenho a sorte de ter um diretor de teatro com 50 anos de carreira em casa. Então, assim, desde o meu primeiro vídeo, eu entrego pro meu pai e diz assim, ó, e aí? Ele é o seu maior crítico. Que demais! Literalmente o maior crítico. Porque, assim, é muito fácil, né? A mãe sempre vai achar bonito, sempre vai achar legal. Vai, fofura. E cada um vai ter uma opinião sobre aquilo que tu tá fazendo. Mas ele não. Ele chegou e falou assim, desculpa a palavra, ele disse assim, o primeiro vídeo que eu fiz e mandei, assim, desculpa, meu filho, mas tá uma bosta.
Ele falou exatamente isso. Eu não vou me esquecer nunca. E ele não disse, porque isso. Não, ele disse por causa disso, que me deu argumentos técnicos. Nossa! E dizendo, tu tem que melhorar isso, tem que falar desta forma, desse jeito que tu tá fazendo não dá. Então assim, tu tá olhando muito pra baixo. Eu disse, pai, é que é muito texto, assim, não me interessa, então estuda mais. Olha só. E você não esqueceu até hoje, né? Exato. Um triatleta desde 94 e hoje tá fazendo, então, além de treinar, de ser atleta, personal, enfim, você agora tá comunicando, descobrindo esse nicho novo já faz um tempo. Exatamente. Tendo sucesso, né? 6 anos, e o legal que também fui pioneiro nessa história de apresentar os produtos. Falar, porque assim, depois de você, mais pessoas entenderam que podiam trazer os atletas pra dentro das marcas e fazer com que eles se tornassem comunicadores, né? Sim, e muita gente, e assim, e o meu jeito de apresentar, e que foi muito direcionado, né? Porque não é do nada, né? Tem um direcionamento. Muitas marcas copiaram. Então o pessoal fala, tu viu o cara copiando lá não sei aonde? Eu falei, que bom. Que bom, né? Eu falo, que bom. Então se tá copiando, é porque eu tô fazendo um negócio interessante que tá movendo as pessoas. Hoje você faz só pra Bike Point? Hoje eu trabalho pra Bike Point, trabalho pra Easy Trilhas, que é uma de Braço do Norte. Fazia pra Fátima Sports também. Então, assim, são vários clientes que eu consigo fazer. E aí a gente vai... Influenciador digital, não. Ele é comunicador. Eu não gosto desse termo. Comunicador. Na verdade, eu acho que até diminui o Santiago no sentido que você tem conhecimento. É um comunicador mesmo. Você presta serviço. Isso. Eu trabalho com comunicação. Dizer que eu sou influencer, eu conversei com a Calói sobre isso. Os caras assim, não, porque a gente quer um influencer assim, cara, então eu não sou quem tu tá procurando. É porque você fez o caminho inverso. Geralmente eles procuram um influencer pra tentar ser atleta. E você é o contrário, você é o cara que vive, mas que aprendeu a comunicar bem também, né? Exatamente. Então aí eu juntei uma carreira esportiva, porque imagina, são desde 94, estamos fazendo 31 anos de esporte. Junta que o conhecimento que tu vai, porque cada produto, as pessoas às vezes não entendem, tu fala bem, isso é o que eu recebo direto. Tu fala bem, como tu te comunica bem? Cara, tudo é treinado. Entendeu? Quando eu pego um produto na mão, eu fiz um texto para aquele produto, eu entendi o produto, eu estudei aquilo, eu testei. E as pessoas pensam, o Santiago faz fácil. Aí o meu pai sempre disse, se tá fácil pro pessoal, é tudo que tu trabalhou antes. Porque tu ficou 3 horas trabalhando naquele produto para que em 30 segundos tu resolva um problema, o que tu apresente de uma melhor maneira possível. Então, por trás das câmeras, o pessoal não entende, né? Que tu tá aqui estudando para vir dar uma matéria, para falar. O pessoal acha que é fácil. É só sentar aqui, abrir o microfone e vamos falar, né? Exatamente. Não é. Vamos fazer um intervalinho, que isso não é fácil, porque a gente adora papiar aqui, prosar, mas nós temos horário e o Santiago fica conosco e você também. Voltamos já já. Agora na 92, Gica e Koga, no Multiverso. Voltamos, foi rapidinho, muito obrigada pela companhia, você que persiste aqui conosco no nosso Multiverso. É bem aleatório, é pra surpreender você, bate-papo, entrevista, tem hard news, tem informação quando necessário, tem humor, né, tem muitas coisas loucas, né, que a gente apresenta. E tem o nome é perfeito. Nome é perfeito. E estamos aqui com um atleta, treinador que é comunicador. O nosso querido Jorge Cripa falou que tá indo pra Lua, quer dizer, Prof. Spring. Ele tá indo pro Offspring. Ai, que inveja boa, Era pra gente tá indo com você, Me leva Cripa. na mala. Não deu pra gente ir. Não deu. Cripa, aproveita pela gente. Entrevista eles, manda o áudio Fala amanhã. Que você é da 92. Né? The Books on the Table, estilo Gica aqui, com aquela pronúncia do inglês perfeito. Aí, mano, é bom show mesmo. Eu tô com uma inveja boa de você. Vai ser um espetáculo mesmo esse show. Maravilha. Eles mandaram bem demais. Maravilha. Santiago, comunicador, treinador, é um multiverso em pessoa, né? Você, né? Eu vou te falar que eu não gosto de ficar parado. Entendeu? Só quando eu tô descansando. A minha mulher acha que eu sou preguiçoso. Você descansa? Eu tô treinando muito, eu tô parado em casa sem fazer nada. Descansa? Eu acho que não, né? Descansa. Precisa de descanso. Pra ser atleta precisa de descansar, né? E a minha mulher diz assim, como é que tu consegue ficar tanto tempo deitado na frente da TV? Consigo. Essa é uma das coisas que eu mais consigo. Mas você descansa porque você sabe da importância do descanso? E também às vezes porque, por exemplo, chega de um treino, às vezes de 1 hora intensa, pois não aguenta mais. Vamos explicar pra galera. Não consegue mais Explica segurar. pra galera como é que é um treinamento seu pra um triatlon. Olha, tem assim, claro, vários níveis, né? Eu já não consigo manter o ritmo que eu fazia anos atrás, mas o normal é pedalar pelo menos 3, 4 vezes por semana, correr 3, 4 vezes por semana, nadar 4, 5. E as distâncias?
É uma corrida de 8-10, um pedal de 1h30, 2. Então às tem que vezes tá falando de 50 quilômetros. Nós estamos falando de uma corrida, às vezes, de 16 quilômetros no final de semana. Eu já posso ser triatleta, tô pedalando 13 quilômetros por dia dentro de casa. Então, tá pode ótimo, ser, vale? claro. Subindo, spinning. O triatlo é pra todo mundo. Ninguém acredita quando eu falo. É pra todo mundo consegue. É só uma questão de querer. Sim. Não precisa ter pressa. Entendeu? Pressa é os caras que querem ganhar a prova. Legal. Desafios, Legal, né? ter essa visão. Mas eu ia perguntar pra você, você tá nessa carreira também de comunicador, né? Você faz esse trabalho incrível, mas você ainda continua treinando, competindo? Competindo, agora em março eu fechei 31 anos no esporte. Então eu comecei com 14, lá em 94. E ainda continuo treinando, não como eu gostaria, né? Porque algumas coisas, o corpo já não recupera como recuperava antes, então eu não posso levar o meu corpo tão ao extremo, principalmente na corrida, como eu levava. Então, assim, eu brinco que eu treino pra fazer o melhor que dá no dia da prova. Entendeu? E às vezes rolam uns milagres, né? Que nem aconteceu domingo. Eu não tava tão preparado assim pra fazer o resultado que eu tive. Qual é o resultado que você teve? Eu acabei ficando em 9º na classificação geral. Foi em Garopaba, isso? Garopaba, e eu ganhei a categoria 45-49. Então, Uau. assim, voltar de lá sendo 9º, sabendo que os 8 primeiros, sei lá, tinham 3 com 16, 17 anos, um com 25, outro, o cara mais velho tinha 43, que tava ali uma posição na minha frente. Sim. Então, assim, uma nós estamos no jogo ainda, entendeu? Com 45 anos, mas estamos no jogo. Mas você o que ele tava falando aqui pra você nos bastidores, que a questão que a experiência nesse caso vale muito mais até Vale mesmo bastante. que um preparamento, né? Uma preparação física boa, né? Porque o que aconteceu especificamente nessa prova, eu tava um pouco atrás desse pelotão desses meninos. E aí quando botou o pé no chão, claro, a gurizada sentiu a prova, né, a natação e o ciclismo, e aí eu fui pegando eles, e no final da prova, eu ultrapassei uns 4 ou 5 só na parte de corrida, porque a gente sabe até onde pode sofrer, entendeu? Então tu leva o teu sofrimento muito mais, e às vezes o pessoal mais novo fala assim, não aguento mais, e aí acaba diminuindo automaticamente. Pra você, qual é o mais difícil? Um dos 3. Pedalar, nadar ou correr? Ai, olha, o seu calcanhar de Aquiles? Já teve de tudo, mas como eu digo, a minha facilidade é a corrida. Então, qualquer treino que eu faça, eu melhoro muito rápido. O meu ciclismo é a parte mais difícil, assim, de treinar, que eu acabo não tendo tanta performance. E a natação, eu tô tentando fazer as pazes com ela. Eu já tive uma natação muito boa, que quando eu morava no Rio Grande do Sul, né, nós estamos falando aí de entre 94 até 2007. Em 2007 eu saí em primeiro da água, né, no campeonato. E aí essa natação foi caindo, e hoje eu não consigo mais fazer o mesmo rendimento que eu tinha antes. Então, mas tudo certo. Importa ser feliz. Certo, porque você assim, tem um currículo aqui, 10 vezes finalista do Ironman. Que mais aqui, 2 vezes esse Ironman Kona, não conheço, 14, 16. É o do Havaí esse, Tô lendo Isso. aqui, né? E o campeão Triala Paz 16. Falei certo? Então, falou. O que acontece? Isso aí é o meu Instagram, o que eu boto, né? São as maiores conquistas. Claro que tem provas que a gente lembra um pouquinho com mais carinho, né? Mas vamos resumir. Eu sou 6 vezes campeão de aquatlon no Campeonato Gaúcho. Então eu ganhei 6 vezes, né? Sou campeão 6 vezes, uma prova que nada e corre. Aqui em Santa Catarina eu sou tricampeão dessa prova. Então eu tenho 9 títulos dessa prova. Nossa. Aí depois, o Triala Paz em 2016, eu fui o único e ainda sou o único brasileiro a vencer a prova no geral amador. Desde 2016 não tem nenhum brasileiro que ganha? Nenhum na história. Uau! Eu sou o único brasileiro até hoje que ganhou a prova na Argentina. Claro, não na categoria profissional, Sim. Né, na categoria amadora. Mas eu até tenho um prêmio lá que eu recebi da época do Vampiro, que ele, né, uma moção de aplauso, que eu era o único brasileiro. Até então, ninguém ganhou lá a prova amadora. E 2016 foi um ano muito especial, porque eu ganhei a prova na Argentina, depois eu competi em maio no Ironman Brasil, classifiquei pro Mundial do Havaí. Do Havaí, que é o grande Ironman mesmo, é o original. Isso, e aí no meio disso tudo, me ligam do Rio de Janeiro dizendo, tu vai levar a tocha olímpica. Eu lembro de tudo isso. Nossa, como assim? Achei que era trote, né? Que o cara tava tirando onda com a minha cara. É golpe. E aí E foi alô, né? E aí, tipo assim, como é que eu atendi um 021? Até hoje eu falei assim, porque não era pra você ter atendido. Não atende. Não atenderia. Hoje tu me ligar qualquer número, eu não vou atender. A pessoa me chama no WhatsApp, então. É isso aí, pensa igual. Agora, naquela 021, eu falei, atendi. Falei assim, Santiago Mendonça, sim, você vai levar a tocha. Eu, oi, mas como assim? Porque, só pra vocês entenderem, eu me inscrevi, né? E não era assim escrito, tu tinha que ser indicado. Então eu fui indicado. Mas faltando 2 dias para o evento, eu não sabia nada.
E aí, tipo, o negócio era no sábado, na quinta-feira à noite me ligam. Ó, tu vai fazer... E você no meio de treinamento, né, pro Mundial. E eu no meio de treinamento pro Mundial. E aí, tipo, treinando, e aquele negócio foi avassalador. Porque daí, em 2 dias, eu pensei assim, tá, mas como assim? É uma coisa inédita, né? A tocha olímpica, é o fogo olímpico, tem todo esse simbolismo. Né? Pra você que é atleta, que vive disso, maravilha, né? Nunca tive nível suficiente para ir para uma Olimpíada. Então, assim, era o mais perto que eu poderia chegar desse fogo olímpico. E aí, o mais legal é que o trecho que eu corri foi na Praça do Congresso, onde a Pro Runner começou e onde ela ficou durante muito tempo. Então, assim, tem tanta coisa simbolismo junto. Aí, né? E eu digo assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas assim, você pode não ter atingido o índice olímpico, mas você é nosso atleta, né? Você já é nosso. A gente já abraçou o Santiago Criciumense, o pessoal aqui do Sul, porque você fomenta, né? Você prepara atletas, você é o nosso atleta, você faz muito pelo esporte e agora, além disso, está ajudando na comunicação para o mundo todo, porque daí extrapola barreiras, né? A comunicação, ela chega a todos, né? De uma forma bem clara. Então, assim, é bom demais. Projetos futuros, rapidamente, e a sua roupa pro pessoal te conhecer, né? Projetos futuros, eu penso tanto a curto prazo, mas assim, eu tô envolvido com a Federação Catarinense de Triatlo, então eu tô mais envolvido a ajudar a melhorar o nosso esporte. Tô agora em conversa com a CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Triatlo, então também tem uma conversa paralela para ver se eu vou ajudar eles de alguma forma. O circuito GP Triathlon também estão pedindo minha ajuda. Então, assim, eu sou aquele cara que não fica parado. Então, eu sou um treinador, eu sou um comunicador, eu ajudo a organizar. Que bom. Se eu tiver mão, braço e saúde, com certeza eu vou estar colocando a mão. Que legal. Muito legal. Sempre um astral maravilhoso. É sempre um prazer lhe ver, receber. Eu fico até renovada, vontade de sair correndo, pedalando. Já vou fazer meu spinning também em casa quando chegar. Mas muito obrigada por nos inspirar. E o seu @ Santiago, o pessoal te chamar? Santiago Mendonça Tri. Tá, pode chamar ali, pode me seguir. Eu não sou muito influencer, como eu disse no primeiro bloco. Então eu só coloco ali a minha vida particular mesmo, falo dos meus patrocinadores, dos meus apoiadores e tal. Mas se tem uma coisa que a gente sempre falou todos esses anos, é movimentar, fazer as pessoas se mexerem. Isso aí. Né, dessa importância que é a atividade física. E eu sou um professor nato. Se eu ficar aqui, eu vou te ensinar, eu vou ensinar a ler, a gente vai conversar. Vamos. Eu viro atleta. E nada melhor do que o exemplo para ensinar, né? Se você mostra a sua vida, você mostra fazendo, eu acho que é o melhor exemplo que as pessoas podem ter para poder se influenciar de maneira positiva. Exatamente. Né? E aí tu pergunta assim, o teu filho vai ser triatleta? Não. Mas ele corre com você, não corre? Corre, ele me acompanha. Ele te acompanha, é tão bonitinho. Ele me acompanha pedalando. Nos treinos que eu corro, ele vai pedalando do meu lado. Mas o negócio dele é bola. Então, se eu fosse escolher um futuro... Que bom que é esporte! Claro. Uau! Não, isso acho que não teria como ser diferente. Então, se é pra escolher entre ser jogador de futebol e triatleta, o jogador de futebol tá rendendo bem mais. Então deixa ele pagar minha aposentadoria. Vamos lá, né? Valeu, bom. Santiago. Foi um prazer, uma honra. Ficamos por aqui, Ficamos. Tem 92 minutos agora com tem Matheus jogo Mastella. Agora? Não tem 92. Mesmo, vamos entrar direto do estádio Copa agora. do Brasil, importantíssimo. Nem falamos hoje. Tá valendo literalmente uma bolada hoje. Uma bolada. Tem que fazer. Tem que ganhar, gente. Por favor, que Mastella não tá fácil. Já tá lá no estádio já. Então tá bom. Mastella é com você, querido. Beijo no coração. A música